Hoje eu quero falar com vocês sobre Saint Patrick. Ele é um santo da Igreja Católica, padroeiro da Irlanda, que viveu por volta do século V. Saint Patrick vivia na Grã-Bretanha com a sua família, ele era de uma família nobre, e ele vivia numa região próxima ao mar da Irlanda. Um dia, alguns bárbaros irlandeses invadiram as terras, levaram várias pessoas cativas, entre elas eles levaram Saint Patrick também. Na época ele tinha 16 anos. Chegando na Irlanda, ele foi vendido como escravo e assim ele viveu, trabalhando como pastor de ovelhas durante 6 anos. Patrick se sentia extremamente sozinho, então ele rezava de dia, rezava de noite e ele sentiu o amor de Deus no seu coração. Um dia ele teve um sonho e nesse sonho Deus mostrou a ele um barco. Ele mostrou onde o barco estaria e que aquele barco seria responsável por levá-lo de volta para sua casa. Então Patrick, mesmo sabendo que o barco estava longe, decidiu ir até ele. E ele seguiu sem medo. Chegando lá, ele conseguiu embarcar, E ao voltar para sua família, para sua casa, a sua família ficou extremamente feliz de vê-lo novamente e pediu que ele nunca mais nos deixasse. Mas passados alguns anos, ele teve um outro sonho. Nesse sonho, ele viu um homem chamado Victoricus. E esse homem tinha várias cartas nos seus braços. E ele entregou uma delas a Patrick. Quando ele leu a carta, dizia assim: a voz dos irlandeses. Então, de repente, ele começou a escutar várias vozes de pessoas chamando de dentro da floresta: venha e caminhe novamente em nosso meio. Ele ficou um tempo sem entender, mas logo Deus foi colocando no coração dele que era desejo de Deus que ele voltasse para a Irlanda, mas dessa vez como um homem livre, para pregar a palavra de Deus. Ele demorou um tempo para que isso acontecesse, até por conta de todo o sofrimento que ele viveu lá. Ele estudou, ele se tornou missionário, se tornou padre e já bispo, ele foi com um grupo de pessoas para a Irlanda. Chegando na Irlanda, eles conheceram um homem e esse homem se converteu ao cristianismo e pediu para ser batizado por ele. Ele foi batizado e deu a eles um celeiro, que foi a primeira igreja católica da Irlanda. Enquanto Patrick viveu lá, ele evangelizou muitas pessoas. Ele costumava usar o trevo de 3 folhas, por isso que é o símbolo dele. O trevo ele era utilizado para explicar a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Então ele mostrava que só tinha um caule, mas 3 folhas, e todos eram parte de uma só planta. E ele evangelizou muitas pessoas, batizou muitas pessoas, até que ele veio a falecer no dia 17 de março de 461. Na Igreja Católica a gente celebra a memória de um santo no dia da morte desse santo, porque é o dia em que ele entra no céu, o dia que ele se torna santo. E uma coisa que, entre muitas coisas que a gente percebe na história de Saint Patrick, é que ele não permitiu que o seu passado cheio de sofrimento fosse algo inútil, algo que foi simplesmente um sofrimento e não serviu de nada. Mas, pelo contrário, ele permitiu que Deus ressignificasse aquela dor que ele viveu. E ele não fez isso nem ignorando aquilo que ele viveu e nem deixando que aquilo também o vitimizasse. Mas, pelo contrário, ele permitiu que Deus tocasse aquele passado dele e transformasse toda aquela dor, todo aquele sofrimento em amor. Então, o lugar onde ele foi feito escravo, onde ele foi separado da sua família, onde ele sofreu, se tornou o lugar de missão, o lugar onde ele mais amou. E é isso que a vida de um santo ensina pra gente, Que a gente não pode permitir que o nosso passado nos domine. Ele faz parte da nossa história, mas Deus é capaz de transformar mesmo aquelas perdas, aqueles sofrimentos e dar um sentido novo a tudo na nossa vida.